Bom, esse aqui é mais um vídeo do canal Conhecendo as Escrituras, né? E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês é, um assunto bem interessante, que é sobre o destino profético dos Estados Unidos da América, né? Existe muito debate no campo da escatologia se os Estados Unidos eles são citados ou não nas profecias bíblicas, né? E não há assim uma certeza se é citado ou se não é. Uns defendem que sim, outros defendem que não. E o que eu vou trazer hoje aqui para vocês é uma visão que o George Washington teve. Para quem não conhece quem é o George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? Esse homem aí que vocês estão vendo aí nessa imagem. E ele também foi o general que comandou o pessoal lá dos Estados Unidos contra a guerra, contra a Inglaterra, né, que era a metrópole, né, e os Estados Unidos era a colônia. Né. Então, ele teve essa visão, e essa visão é a respeito de três calamidades que aconteceriam com os Estados Unidos. Três calamidades pelas quais a nação iria passar. Sendo que duas dessas calamidades elas já aconteceram e foi exatamente como foi descrito nessa visão. E a terceira ela ainda é profética, né? E o nome dessa visão é Son of the Republic, Look and Learn, que em português quer dizer Filho da República, olhe e aprenda. Vocês podem ver até aqui no Google, né? Você pode digitar ó, Son of the Republic, Look and Learn. Já até tá ali, ó, já. Aí vocês vão ver aqui, ó, George Washington, Son of the Republic. Aí tem diversos links aqui que mostram essa visão que o George Washington teve, né? Ela também é chamada de visão do Valley Forge, que foi no Valley Forge que ele teve essa visão, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler essa visão e eu coloquei aqui essa apresentação de PowerPoint justamente para dar um entendimento melhor, né? Mostrando algumas imagens. Então é isso que nós vamos fazer. Quem quiser o arquivo em Word com essa visão traduzida, eu posso enviar para vocês, é só vocês enviarem e-mail para o e-mail do canal, que vai estar na descrição do vídeo. E vamos então fazer essa leitura. Mas antes disso, eu quero mostrar assim, como é que essa visão chegou até a gente, né? Ela chegou até a gente através de um soldado chamado Anthony Sherman, que ele serviu sob o comando do então General Washington na Guerra da Independência. E esse soldado ele ouviu da boca do próprio George Washington essa visão que o George Washington teve. E quando esse soldado ele já era velho, ele contou essa visão para um escritor chamado Wesley Bradshaw. E esse escritor ele transcreveu essa visão que o George Washington teve. E hoje essa visão inclusive ela está registrada na biblioteca do Congresso americano, né? Então vamos ler aqui essa visão que o George Washington teve, né? Então é chamada Son of the Republic, Look and Learn, Filho da República, olhe e aprenda. Então vamos ler aqui. Desde o começo da Revolução, passamos por todas as fases da fortuna, boas e más, vitoriosas e malogras. O período mais negro, creio, foi quando Washington, após inúmeros reveses, retirou-se para o Valley Forge, onde decidiu passar o inverno de 1777. Muitas vezes vi lágrimas correrem pelo rosto preocupado de nosso querido comandante, quando conversava com algum oficial de confiança sobre a situação daqueles pobres soldados. Sem dúvida, você ouviu a história de Washington retirando-se para o bosque para rezar. Bem, isso não apenas aconteceu, como ele costumava orar em segredo, pedindo auxílio e o consolo de Deus, a intervenção da providência divina.
para que atravessássemos incólumes os dias mais negros de tribulação. Um dia, lembro-me bem, os ventos frios assobiavam por entre as árvores sem folhas. Embora o céu estivesse sem nuvens, o sol brilhava intensamente. Ele permaneceu sozinho em seu alojamento quase a tarde inteira. Quando ele saiu, percebi que seu rosto estava mais pálido do que habitualmente, e parecia haver algo de extrema importância em sua mente. Retornando logo após o entardecer, ele despachou uma ordem para o alojamento do oficial que estava em serviço naquele momento. Após um diálogo preliminar de cerca de meia hora, Washington, lançando sobre o seu companheiro um estranho olhar de dignidade que só ele poderia ter, disse: "Não sei se é apenas a ansiedade da minha mente ou algo do gênero, mas hoje à tarde, quando estava sentado nessa mesa, preparando um despacho, algo pareceu me perturbar. Levantei os olhos e vi sentada à minha frente uma mulher de beleza singular. Fiquei tão profundamente surpreso, pois dera ordens rigorosas de que não queria ser perturbado, que foram necessários alguns instantes para que eu pudesse me recuperar e indagar qual o motivo de sua presença. Repeti minha pergunta 4 vezes, mas não obtive resposta da minha misteriosa visitante, com exceção de um imperceptível movimento dos olhos. A essa altura, eu já sentia uma estranha sensação envolvendo-me. Teria ficado de pé, mas o olhar fixo daquele ser à minha frente tornava impossível o exercício da minha vontade. Tentei uma vez mais dirigir-me a ela, mas minha língua tornara-se inútil. Até mesmo o próprio pensamento fora paralisado. Uma nova influência, misteriosa, poderosa, irresistível, apoderara-se de mim. Eu só conseguia olhar fixamente para minha visitante desconhecida. Pouco a pouco, a atmosfera circundante pareceu tornar-se plena de sensações e luminosa. Tudo à minha volta pareceu tornar-se rarefeito. A própria visitante misteriosa figurava-se mais etérea e, no entanto, mais nítida do que antes. Agora eu começava a sentir-me como um moribundo, ou pelo menos experimentando as sensações que, vez por outra, eu imaginava acompanharem a dissolução. Não pensei, não raciocinei, não me mexi. Qualquer uma dessas atitudes era igualmente impossível. Eu tinha consciência apenas de que olhava fixamente para minha acompanhante. Então ouvi uma voz dizer: "Filho da República, olhe e aprenda." E ao mesmo tempo minha visitante estendeu o braço na direção do leste. Agora eu contemplava um pesadelo, um vapor branco elevando-se a alguma distância e depois se dissipando gradualmente. À minha frente estendiam-se em uma vasta planície todos os países do mundo: Europa, Ásia, África e América. Vi os vagalhões do Oceano Atlântico formando-se e crescendo entre Europa e América, e entre a Ásia e a América do Norte estendia-se o Pacífico. "Filho da República", disse a mesma voz misteriosa de antes, "olhe e aprenda." Então a primeira calamidade aqui descrita nessa visão é a Guerra Revolucionária, ou seja, a Guerra de Independência. Naquele instante, avistei um ser sombrio e irreal, semelhante a um anjo, de pé, ou melhor, flutuando no ar entre a Europa e a América. Retirando água do oceano com as mãos em concha, ele aspergiu um pouco sobre a América com a mão direita, enquanto com a esquerda lançou mais um pouco sobre a Europa. Imediatamente uma nuvem elevou-se desses países e juntou-se no meio do oceano, permanecendo ali por algum tempo, até começar a mover-se lentamente para o oeste e envolver a América em suas dobras sombrias. Clarões cortantes dos raios eram vistos de tempos em tempos, e ouvi gemidos e gritos abafados do povo americano. O anjo encheu as mãos mais uma vez com água do Oceano Atlântico e aspergiu-a como antes.
A nuvem escura foi então atraída novamente para o oceano, desaparecendo em suas ondas altas. Ouvi pela terceira vez a voz misteriosa dizer: Filho da República, olhe e aprenda. Então a outra parte aqui dessa visão aqui é sobre a expansão da América para o oeste. Lancei meu olhar sobre a América e vi aldeias, vilarejos e cidades surgindo, uma após a outra, até que toda a terra, desde o Atlântico até o Pacífico, estava pontilhada por elas. Novamente ouvi a voz misteriosa dizer: Filho da República, o fim do século virá. Olhe e aprenda. Aí tem aqui a segunda calamidade pela qual os Estados Unidos passaria, que é a Guerra Civil, né? Que é o tráfico de escravos é usado para instigar a Guerra Civil. Então o anjo sombrio e escuro voltou o rosto para o sul, e, vindo da África, vi um espectro agourento aproximar-se de nossa terra. Ele voou lentamente sobre as terras, sobre todas as cidades e vilarejos da América. Todos os habitantes puseram-se em luta uns contra os outros. Continuei olhando e vi um anjo luminoso, cuja testa estava envolvida por uma coroa de luz, onde estava escrita a palavra União. Segurando a bandeira americana, ele colocou entre a nação dividida e disse: Lembrai-vos de que sois irmãos. Imediatamente os habitantes, deitando fora as suas armas, mais uma vez tornaram-se amigos e uniram-se em torno da bandeira nacional. E novamente ouvi a voz misteriosa falar: Filho da República, olhe e aprenda. E aqui a gente tem a terceira calamidade, e essa calamidade ela é profética. É a invasão dos Estados Unidos por tropas estrangeiras. Ato contínuo, o anjo sombrio levou uma trombeta à boca e soprou 3 sons distintos, e colhendo água do oceano, aspergiu-a sobre a Europa, Ásia e África. Então meus olhos testemunharam uma cena pavorosa. De cada um desses continentes elevaram-se nuvens negras e espessas, que imediatamente transformaram-se numa só. E ao longo dessa massa compacta cintilava uma luz vermelha escura, por meio da qual pude ver hordas de homens armados, que avançando com a nuvem marcharam pela terra e navegaram o mar até a América, que foi envolvida por toda a nuvem. E entrevi vagamente aqueles grandes exércitos devastando o país inteiro e queimando as aldeias, cidades e vilarejos que eu vira nascer. Enquanto meus ouvidos escutavam o troar retumbante dos trovões, e o estrépito das espadas se chocando, e os gritos e brados de milhões em combate mortal, ouvi novamente a voz misteriosa dizer: Filho da República, olhe e aprenda. Quando a voz silenciou, o anjo sombrio e escuro levou mais uma vez a trombeta aos lábios e emitiu um som longo e temível. Imediatamente uma luz, como a de 1000 sóis, brilhou sobre minha cabeça, fazendo em pedaços a nuvem escura que envolvera a América. Ao mesmo tempo, o anjo sobre cuja cabeça ainda brilhava a palavra União, e em cujas mãos estavam nossa bandeira nacional e uma espada, desceu dos céus, acompanhado por uma legião de espírito de luz. Esses se reuniram aos habitantes da América, que eu percebi estarem à beira da derrota, mas que, imediatamente, recobrando a coragem, cerraram suas fileiras dizimadas e reiniciaram a batalha. Mais uma vez, em meio ao temível clamor da conflagração, ouvi a voz misteriosa dizer: Filho da República, olhe e aprenda. Tão logo a voz silenciou, o anjo sombrio recolheu água do oceano e aspergiu-a sobre a América. Novamente. Imediatamente a nuvem negra se foi, juntamente com os exércitos que trouxera, deixando os habitantes da terra vitoriosos. Então, uma derradeira vez, contemplei as aldeias, vilarejos e cidades crescendo no mesmo lugar onde eu as vira antes. Enquanto o anjo luminoso, fincando a bandeira azul celeste,
que trouxera no meio dos homens, bradou: Enquanto houver estrelas e os céus lançarem o bálsamo do orvalho sobre a terra, existirá a união. E, retirando da testa a coroa com a palavra união, ele a colocou sobre o estandarte, enquanto o povo, ajoelhando-se, disse: Amém. A cena começou então a esmaecer e desaparecer instantaneamente, até que nada mais vi, exceto o vapor que meus olhos haviam avistado em primeiro lugar, ascendendo em espiral, até que este também desapareceu. E encontrei-me uma vez mais contemplando a visitante misteriosa que, com a mesma voz que eu ouvira antes, disse: Filho da República, aquilo que você viu tem o seguinte significado: 3 grandes calamidades ameaçarão a República. A mais temível será a terceira, sobre a qual o mundo inteiro, unido, não triunfará. Que todos os filhos da República aprendam a viver para Deus, sua terra e a união. Com essas palavras a visão chegou ao fim. E levantei-me do meu assento, sentindo que tivera uma visão na qual me fora mostrado o nascimento, a evolução e o destino dos Estados Unidos. Estas, meus amigos, concluiu o venerável narrador, ou seja, o Anthony Sherman, que é o soldado que ouviu essa visão da boca do próprio George Washington. Foram as palavras que eu ouvi dos lábios de George Washington em pessoa, e a América só terá a lucrar com elas, se ouvi-las. Então aqui essa visão chega ao fim, né? Aí eu gostaria de saber aí de vocês, o que vocês acham, né? Se os Estados Unidos, eles de fato são citados nas escrituras, né? Ou não, né? E o que vocês acharam dessa visão que o George Washington teve, né? E eu só vou dar aqui, fazer alguns breves comentários, né, a respeito da identidade de alguns personagens daqui dessa visão. Por exemplo, essa mulher, ela é citada como uma mulher de beleza inigualável, né? E dentro do simbolismo profético da Bíblia, né, a mulher ela pode representar um povo, né? No caso de Apocalipse 12, a gente tem a mulher lá, né, que ela representa o povo de Israel. Vamos ver aqui, Apocalipse 12. Vou botar aqui imagens. Aí tá vendo aqui a mulher que ela tá esperando o filho, e o dragão, ele vem para tentar matar o filho dela, né? Essa mulher aqui representa Israel, lá em Apocalipse 12. E ela tem uma coroa com 12 estrelas, né? São as 12 tribos de Israel. E por conta dessa mulher lá da visão daqui do George Washington, né? Ela ser de beleza inigualável, ela no caso seria a própria República dos Estados Unidos, né? Porque nenhum país conseguiu chegar no nível de evolução que os Estados Unidos chegaram, né? Em termos econômicos, nenhum país chegou perto disso, né? Realmente é um país com essa característica inigualável, né? Tal como é descrita aqui, né? Como essa mulher é descrita, né? Que no caso representaria a própria República dos Estados Unidos. E um outro personagem aqui interessante é o anjo, né, com a palavra união, com uma coroa com a palavra união, né, union em inglês, e ele também tem a bandeira dos Estados Unidos na mão. Fazendo um paralelo com o que é mostrado na Bíblia, né, esse anjo seria o anjo protetor dos Estados Unidos, né, que a gente vê lá também que o arcanjo Miguel, ele desempenha essa mesma função, só que no caso para Israel, né? Então esse assim eram os comentários assim que eu gostaria de fazer, né? E peço aí para vocês se inscreverem no canal, dar o like aí e também dizer o que vocês acharam do vídeo, né? Agradeço aí a todos vocês aí que acompanharam esse vídeo aí. Até mais aí.